Que as bênçãos divinas acompanhem e iluminem o dia e a semana de todos os que nos ouvem. Amém. E com esse espírito a gente começa a nossa análise de hoje. Exatamente. Com um acolhimento caloroso, mas também com muita empolgação que damos o pontapé inicial em mais uma das nossas imersões. E que imersão, né? Nossa, nem me fale. Hoje temos pela frente uma análise profunda que promete ser, no mínimo, arrepiante. O foco do nosso mergulho hoje é o enigmático, impressionante e, honestamente, bem assustador capítulo 9 do livro do Apocalipse. É um texto que intimida muita gente. Com certeza. E para guiar essa conversa pesada, temos sobre a mesa duas fontes de altíssimo calibre. Vamos usar os trechos detalhados do comentário bíblico de John F. Walvoord e as notas riquíssimas da Bíblia de Estudo NAA, a Nova Almeida Atualizada. É o combo perfeito para essa missão, porque o objetivo de hoje é destrinchar o mistério por trás do que é conhecido como a quinta e a sexta trombetas, que também são chamadas de o primeiro e o segundo ais. Os famosos ais do Apocalipse. Isso. A nossa missão é separar as camadas desse texto, entender o que carrega um peso literal e o que opera no campo do simbolismo, porque a gente quer explorar o que essas visões aterrorizantes, que envolvem desde gafanhotos bizarros até exércitos colossais, né? Exato. O que tudo isso revela na prática. E o mais fascinante, o que essas visões nos dizem não só sobre eventos de um fim dos tempos, mas sobre a própria essência e a obstinação da natureza humana. É um material denso, mas muito rico. E para entrar nesse clima, o capítulo já abre com uma imagem, muito cinematográfica. João descreve uma estrela que cai do céu na terra, e a essa estrela é dada a chave do poço do abismo. Uma imagem fortíssima. Sim. Lendo superficialmente, a primeira coisa que vem à mente é um cenário de desastre cósmico, sabe? Um meteoro gigantesco atingindo o planeta e abrindo uma cratera colossal. É a interpretação mais comum quando se faz uma leitura rápida. Pois é. Mas, quando a gente cruza o texto com as notas da Bíblia NA, percebe que a chave para decifrar essa metáfora está escondida na própria gramática original. O texto em grego usa o tempo perfeito, dizendo que a estrela tinha caído. Tinha caído no passado. Isso. Indica uma ação já concluída, não um corpo celeste em queda livre naquele momento. E olha, esse é um detalhe crucial que muda toda a lente de leitura. Não estamos lidando com astronomia aqui, é teologia pura. Quando a gente percebe que a estrela já havia caído, a interpretação ganha contornos muito mais sombrios. Muito mais. O comentário de Walvoord faz uma conexão fantástica cruzando essa passagem com o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Ali, Jesus relata ter visto Satanás cair do céu como um relâmpago. Ah, então a estrela é uma pessoa. Uma referência pessoal a um ser espiritual caído, sim. A chave não abre uma caverna física. Abre o que o texto chama de poço do abismo, que na literatura bíblica é a prisão ou a morada de demônios. Isso estabelece um tom completamente diferente para os julgamentos. Não é um desastre ecológico. É a liberação de uma força espiritual corruptora. E, o texto diz que quando esse poço é aberto, sobe uma fumaça tão espessa que escurece o sol e o ar. Uma cegueira espiritual. Exatamente. Uma corrupção imensa sendo solta. E o que sai do meio dessa fumaça parece pesadelo. É descrito como uma horda de gafanhotos, mas com características totalmente quiméricas. Eles têm rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão. E usam couraças de ferro. E o som das asas é descrito como o estrondo de carruagens correndo para a guerra. É de dar arrepios. É uma fusão assustadora do natural com o monstruoso. Mas o que as fontes apontam como a grande chave aqui não é tentar desenhar esse inseto, é observar o comportamento dele. Como assim? O gafanhoto natural é uma praga agrícola. A função biológica dele e o histórico bíblico nas pragas do Egito ou em Joel envolve devorar a vegetação, trazer fome. Certo. Mas o que choca nessa narrativa é a inversão da ordem natural. Esses seres recebem ordens expressas para não tocar na grama, nas árvores
ou em qualquer coisa verde. É verdade. O alvo deles é estritamente a humanidade, mais especificamente aqueles que não possuem o selo de Deus na testa. A aparência bizarra, tipo os rostos humanos denotando inteligência e dentes de leão mostrando ferocidade. E as couraças indicando invulnerabilidade. Tudo isso serve para ilustrar que são forças demoníacas implacáveis, liberadas com um propósito muito cirúrgico de juízo. E é um juízo dentro de limites definidos pela soberania divina. O texto menciona o ferrão de escorpião na cauda, mas eles não têm permissão para matar, apenas para atormentar. E Walvoord levanta o ponto brilhante sobre a duração desse tormento. Os 5 meses. Exato. Curiosamente, 5 meses é exatamente o tempo do ciclo de vida de um gafanhoto literal, de maio a setembro no Oriente Médio. Impressionante como a analogia do gafanhoto é mantida no cronograma. Mostra que, por pior que seja a invasão, eles estão sob rédea curta. O período é limitado. Mas a dor relatada é tão intensa comparada à ferroada de um escorpião que as consequências psicológicas são devastadoras. O texto diz que as pessoas buscarão a morte e a morte fugirá delas. É a perda total do livre-arbítrio diante do sofrimento. O ser humano perde até a capacidade sombria de encerrar a própria dor. É o domínio demoníaco na face mais crua. E a Bíblia, NA, destaca que eles têm um líder, um rei cujo nome é Abaddon, em hebraico, e Apollyon, em grego. Ambas as palavras significam o destruidor. O destruidor. O Alvor faz uma observação cirúrgica aí. Na nossa realidade, as forças do mal operam disfarçadas. Satanás assume a máscara de anjo de luz, prometendo liberdade, poder, mas no Apocalipse não tem mais sutileza. A máscara cai. A verdadeira essência revelada, pura e incontrolável destruição. E se a 5ª trombeta retira as máscaras do abismo, a 6ª trombeta eleva a escala da devastação de uma forma absurda. O cenário muda abruptamente. João descreve uma voz saindo dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. O altar do incenso. Isso, e a ordem é: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Como a Bíblia NA lembra, o incenso no Apocalipse representa as orações dos santos. Essa conexão é fundamental. Não é um ato de fúria arbitrária. A voz que libera o juízo sai do lugar onde as orações dos justos clamando por justiça diante da maldade foram depositadas. O juízo é uma resposta divina, direta ao clamor de quem sofreu. Exatamente. E sobre os 4 anjos amarrados no Eufrates, Walvoord traz um ponto teológico essencial. Anjos santos nunca são descritos como amarrados ou presos. O fato de estarem contidos prova que são seres malignos. Anjos caídos de altíssimo poder. E não são soltos aleatoriamente, né? O texto frisa que foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano exatos. É uma precisão matemática. O cronograma pertence a Deus. E quando essas amarras são desfeitas, o que se segue quebra a cabeça de muitos estudiosos. João relata o número das tropas de cavalaria, 200 milhões. 20.000 vezes 10 milhares, no grego original. Um número assustador. Como se seria possível? Para a mente do primeiro século, soava como hipérbole extrema. Na época de João, a população mundial inteira não chegava a 200 milhões. O Império Romano tinha um exército de algumas centenas de milhares. Pareceu fantasia. Sim. A Bíblia NA apresenta interpretações cautelosas. Pode ser linguagem figurada para uma horda espiritual iludindo a humanidade ou um exército humano real do Oriente. E é na possibilidade de ser um exército humano real que as informações de Walvoord são de cair o queixo. O que parecia impossível demograficamente no primeiro século é uma realidade palpável hoje. Muito palpável. Ele cita dados do World Factbook da CIA, apontando que, na atualidade, apenas a China possui mais de 314 milhões de homens aptos para o serviço militar e quase 300 milhões de mulheres na mesma categoria. É importante frisar que nossas fontes mantêm uma postura analítica imparcial, sem inclinações políticas.
o foco é puramente matemático e demográfico. Formar um exército de 200 milhões de soldados do Oriente não é mais um delírio estatístico. É totalmente alcançável na nossa era contemporânea. A linha entre o simbolismo antigo e a viabilidade moderna fica muito tênue. E fica mais complexo quando analisamos a descrição do maquinário desse exército. Cavalos com cabeças de leões. Que expelem fogo, fumaça e enxofre. Cavaleiros com couraças vermelho-fogo, azul jacinto e amarelo enxofre. O poder letal está na frente e nas caudas, que parecem serpentes. Como descrever armamentos modernos se a pessoa só tem o vocabulário do Império Romano à disposição? O Alvor sugere que isso poderia ser o que João estava tentando fazer. Ao ver tanques de guerra modernos, artilharia disparando projéteis flamejantes e emitindo fumaça tóxica. Ou mísseis lançados da traseira de veículos blindados. Exato. A única forma de documentar seria comparando com couraças, leões cuspindo fogo e caudas como serpentes. Mas, seja uma manifestação militar moderna ou um flagelo sobrenatural literal, o resultado final é aterrador. 1/3 de toda a humanidade que restou é morta. E precisamos fazer as contas para entender a gravidade. No quarto selo, 1/4 da população mundial já havia perecido. Agora, essa nova onda elimina mais 1/3 dos sobreviventes. Somando tudo, metade da população do planeta Terra é dizimada. Metade do mundo. Desde o relato do dilúvio, a humanidade nunca teria presenciado uma escala de aniquilação tão massiva e rápida. É uma perda que desafia qualquer capacidade de luto ou recuperação da sociedade. O que nos conduz ao ponto mais perturbador e triste da nossa análise. Refletir sobre esse cenário. Metade do mundo desapareceu. Pessoas atormentadas por 5 meses implorando pela morte. Forças varrendo continentes com fogo e enxofre. A quebra da normalidade está escancarada. O juízo divino está óbvio. Sim. A reação natural esperada de qualquer sobrevivente seria cair de joelhos, reconhecer o Criador e clamar por misericórdia. Seria a expectativa lógica, mas a reviravolta sombria do capítulo 9 está nos versículos finais. O texto dá um choque de realidade teológico monumental. Os sobreviventes não se arrependeram. Inacreditável. As fontes convergem fortemente neste ponto para ilustrar o conceito da depravação total. Diante de provas inegáveis do poder de Deus, a humanidade endurece ainda mais o coração. Eles mantêm a adoração a demônios e a ídolos materiais, de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. O autor bíblico chega a usar ironia, lembrando que esses ídolos não podem ver, ouvir ou andar. Eles preferem se apegar a objetos inertes a se renderem. É uma teimosia que transcende a razão humana. Eles estão sendo flagelados pelas mesmas forças das trevas que permitiram operar em suas vidas, e a resposta é continuar a rebelião. O texto lista que eles não abandonaram seus homicídios, não deixaram suas feitiçarias, que no grego é pharmakeia, podendo envolver ocultismo ou uso de substâncias que alteram a mente. Bem lembrado. E não abriram mão de sua imoralidade sexual, nem dos furtos. A estrutura moral colapsou completamente, mas o orgulho permaneceu intacto. E aqui entra a análise profunda de Walvoord sobre a alma. Esse desfecho expõe uma falha enorme na forma como pensamos sobre arrependimento. Costumamos acreditar que a dor extrema ou a ameaça de punição severa são suficientes para endireitar o comportamento. Achamos que o sofrimento ensina. Mas o Apocalipse prova que o julgamento severo, o terror puro, não salva ninguém. O medo extremo pode restringir ações temporariamente, mas nunca produz um arrependimento genuíno e transformação de caráter sem a intervenção da graça. O coração humano, blindado pelo orgulho, escolhe a destruição ao invés da rendição voluntária ao bem. Essa conclusão lança um holofote desconfortável sobre o nosso presente. Ao analisar gafanhotos, estatísticas militares e a fumaça do abismo, percebemos que a grande lição dessas fontes não é entregar um calendário profético exato. A lição central é um alerta sobre a obstinação do coração humano. Concordo plenamente. A relevância dessa análise está em forçar todos os que prestam atenção a esses textos a questionarem a confiança cega na bondade natural da humanidade.
Acreditamos que o progresso tecnológico ou a educação resolverão os males do mundo. Mas o texto mostra que nem o topo do avanço humano, nem o fundo do poço do terror absoluto conseguem resolver a rebeldia que o homem tenta manter longe de Deus. O que nos deixa com um pensamento intrigante para processarmos, construindo sobre tudo o que vimos hoje. Pensem nisso. Se o horror em escala global, a evidência inegável do próprio erro, não são suficientes para quebrar a arrogância humana e produzir mudança verdadeira, O que realmente detém o poder de nos transformar de dentro para fora. exatamente. Diante da falha catastrófica do medo em gerar arrependimento autêntico, seriam o amor, a misericórdia e a graça os únicos verdadeiros quebra-corações capazes de mudar o rumo de uma vida. Fica essa reflexão profunda para cada um ponderar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.